meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Hoje nossa igreja comemora duas datas importantes em um mesmo dia: o domingo de Todos os Santos e a sinaxe dos 12 apóstolos. É sugestivo que nós comemoremos todos os santos após o Pentecostes, e a beleza de tudo isso é que nós comemoramos no dia 30 de junho também a sinaxe dos 12 apóstolos. Bom, em termos de sentido profundo, estas três datas, essas três festas estão intimamente conectadas. O Pentecostes, claro, foi um acontecimento histórico, um evento histórico. A descida do Espírito Santo sobre aqueles homens que já haviam passado pela purificação e pela iluminação aconteceu na história. Mas o Pentecostes também é um mistério que se repete na vida de cada santo ortodoxo. Todos os santos viveram e viverão o seu Pentecostes pessoal, e daí vem a sua autoridade espiritual. A partir do Pentecostes, Deus é partilhado por todos no corpo de Cristo. Daí a possibilidade de santidade. São Gregório Palamas dizia que se nós admiramos verdadeiramente os apóstolos, devemos imitá-los em seu completo abandono à providência divina e aos mandamentos de Deus. E estes santos, homens e mulheres, assim como os apóstolos, crucificaram o seu intelecto, as suas próprias vontades. Eles se entregaram completamente a Cristo e assim se uniram a Ele. E através dessa união, que apóstolos e santos por todos os séculos enfrentaram a espada, o fogo, as perseguições físicas e psicológicas e venceram e vencem o mundo, vencendo a si mesmos através de Cristo. Tanto apóstolos pós-Pentecostes, como todos os santos que são frutos deste Pentecostes, vivem, viveram e viverão uma relação orgânica com Cristo. Eles vivem em Cristo, mas Cristo também habita neles. Para receberem Cristo, essa relação pode ser vivida somente em verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e essa verdade, com V maiúsculo, deve ser o próprio parâmetro da santidade, pois foi essa verdade que se derramou sobre os apóstolos. E todos os santos têm uma conexão íntima com os apóstolos e com o Pentecostes. Toda a santidade, durante todos os períodos da igreja, seja na época dos próprios apóstolos, seja nos dias de hoje, nasce de um mesmo útero espiritual, que é a igreja. E nasce em verdade. E essa verdade também é o parâmetro da própria cura do homem. Por isso que o erro não produz cura. E se não produz cura, não produz santidade. Por isso heresias não produzem santos, pois não têm capacidade de curar o homem. Por isso os santos ortodoxos costumam dizer que existem boas pessoas fora da ortodoxia, bons padrões morais, mas não santos. Podem existir bons exemplos morais, como dito, mas não santos. Não pelo menos pelos parâmetros de santidade conhecidos pela igreja. Pois a santidade, ela não é um evento puramente moral. O santo não é simplesmente um padrão moral perfeito. O mundo está em constante mudança, todos nós percebemos. Os seus padrões morais mudam completamente, de tempos em tempos, e um homem exemplar, por exemplo, nos anos 80, hoje é basicamente um criminoso. Então, santidade não tem nada a ver com simplesmente ser uma boa pessoa. Santidade é um movimento interior profundo que começa no arrependimento e que faz o homem perceber que ele deve descer ao coração e combater o demônio. Não é simplesmente uma imitação de bons costumes e boas práticas. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso. Do contrário, nossa visão de santidade se torna monstruosa e deformada. Todos esses padrões mundanos passam. Todas essas coisas passam, exceto Cristo. E os santos sabem disso. Por isso eles vivem para Cristo
e não para o mundo ou para si mesmos. Bom, viver para Cristo começa com entender o que Ele nos pede de início. E o que Cristo nos pede agora, no estado em que nós estamos, o que Ele exige de nós é muito simples. Crucificação. Crucificação do próprio ego, crucificação das próprias vontades, da glória do mundo, do bem-estar financeiro. Nós estamos preparados para segui-lo nesses moldes? Mesmo que nos reste apenas algumas migalhas de pão, mesmo que o mundo nos persiga, mesmo que sejamos zombados e não signifiquemos nada para aqueles que nós admiramos, nós estamos dispostos a crucificar o nosso amor próprio? A nossa busca doentia por saúde e performance física? Nós estamos dispostos a isso? Os eventos recentes no mundo nos mostraram que nós estamos dispostos a sacrificar tudo, até mesmo Cristo, se isso manter o nosso bem-estar. Em muitos casos, Cristo é o primeiro a ser sacrificado. Sacrificamos tudo, menos a glória do mundo, o amor próprio doentio que nós mantemos por nós mesmos. E nós fazemos isso incentivados por pessoas de moral e caráter ilibado. As pessoas de caráter ilibado e moral estrita, segundo os padrões do mundo, são as primeiras a venderem a Cristo e a selarem a porta de uma igreja. Mas um santo, esse lança tudo na fornalha que consome as paixões. E ele aceita a crucificação por Cristo. Por isso que, se nós olharmos para esse crustáceo, para cada uma dessas figuras, nós veremos e identificaremos basicamente uma nuvem de perseguidos, de feridos e ridicularizados pelo mundo. Mas por outro lado, eles foram purificados de suas paixões, conheceram a Deus e se uniram a Ele. Portanto, santidade não tem a ver com intelectualismo nem com moralismo. Santidade não é estabelecida por estados psicológicos emocionais. Isso é muito importante. Santidade não é ligada ao êxtase emocional, nem é submetida a algum ministério social distinto. Santidade é matéria de purificação, iluminação e glorificação, como dizia o padre Romanides, grande teólogo moderno da nossa igreja. Quem não aceita a cura proposta por Cristo e que verte de sua igreja, e que inclui os sacramentos, a oração do coração, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que nos livra da escravidão dos pensamentos, o jejum, os próprios cânones da igreja, que são medicações também, são parte dessa terapia. Que não aceita essa medicina não pode ser purificado. Não sendo purificado, não pode contemplar a Deus. Não contemplando a Deus, não pode se unir a Ele. E entender o que isso significa deveria ser de interesse máximo para nós, pois a busca da santidade deve ser o primeiro dos nossos objetivos. Os santos, meus irmãos e irmãs, são o verdadeiro fruto do Evangelho. São homens e mulheres curados pela ciência terapêutica da ortodoxia. São aqueles que passam da morte para a vida e que, ressuscitados por Cristo, podem contemplá-lo e unir-se a Ele. Isso, meus irmãos, é um chamado para todos nós. Todos nós somos chamados a nos tornarmos ícones também. E a busca pela santidade começa nas pequenas decisões que nós tomamos em nossas vidas. E a primeira decisão que nós devemos tomar é realmente buscar o arrependimento. Porque essa crucificação que nós falamos anteriormente nos traz uma profunda necessidade de arrependimento. Porque, como diz São Paísios, abre aspas, o arrependimento traz a humildade, e a humildade atrai a graça de Deus, porque a graça de Deus é atraída na direção dos humildes. Então é preciso buscar o arrependimento. Mas, não te engane, ninguém precisa ir a um mosteiro ou morar no deserto para se arrepender. Basta olhar para si mesmo e para o mundo ao nosso redor. Que abismo, que escuridão, que podridão. Mas sem desespero, porque cada pecado
Cada paixão é uma oportunidade de arrependimento, porque o pecado também molda um santo, pois só assim ele pode se arrepender. Lembre que o arrependimento ergueu o apóstolo Pedro e a falta de arrependimento sepultou a alma de Judas, ambos pecadores. Então, nossa miséria deve ser um estímulo ao arrependimento e não uma sentença pessoal ou um fardo. Meus irmãos, encerrando, eu aproveito o dia de hoje para lhes fazer um convite. Leiam sobre a vida de algum santo, assistam a algum vídeo, não importa. Usemos a facilidade que a internet nos traz para algo útil, verdadeiramente. Chegando em casa hoje, procurem sobre a vida de algum santo ortodoxo moderno. São Porfírios, São Paísios, São Justino Popovich, São Iacovos Tissalikis, Matuska Olga. Nós temos centenas de santos modernos na ortodoxia. Tirem o dia, tirem a semana para ler sobre algum deles. Conhecer um santo muda a nossa vida. Vocês vão ver que nenhum deles nasceu santo. Todos lutaram, todos se arrependeram. Os santos, eles não tentam simplesmente chegar aqui e replicar alguma palavra bonita em uma homilia. Os santos vivem a fé. Vocês vão conhecer pessoas que, independentemente de qualquer circunstância, amaram a Deus acima de tudo. E como dizia novamente São Paísios, abre aspas, se alguém ama a Deus acima de tudo, então sente sua pele derreter como cera, recebendo o fogo da bênção de Deus. Assim a alma humana é libertada das paixões. Que a presença de Cristo consuma a todos nós. E que pelas orações dos santos apóstolos e de todos os santos, nosso Senhor Jesus Cristo tenha piedade de nós e nos conduza à santidade. Amém.